Hoje é a nossa lição de número 12. Então, os irmãos que têm as suas lições, nós vamos ler a lição de número 12. É isso, né, pastor? Tá. É isso. A lição de número 12, que ela tem por título Perseverando na Fé. Importante, né? Muito importante. Então, que vai falar da perseverança na fé em Cristo Jesus. É muito importante, inclusive para nós que estamos chegando a um final de ano, com muitas expectativas realizadas, muitos planos realizados, outros por realizar, mas a palavra de Deus nos assegura que devemos permanecer firmes, esperando, aguardando, confiando e edificando a nossa fé em Cristo. E isso só faz perseverando na fé. Glória a Deus. E o nosso texto áureo de hoje nos diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. A verdade prática. A vida cristã exige perseverança, coragem e determinação. Há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. Glória a Deus. Vai ser importante, né, irmão? Quem perseverar até o fim vai estar com o Senhor Jesus na glória, vai vencer todas as batalhas, as lutas, e vai ter um porvir glorioso na presença de Deus. Nós estamos pela internet, nós queremos também saudar a todos os nossos internautas, com a paz do Senhor Jesus, que nesse dia também você tenha um dia de paz, um dia de alegria, um dia de contentamento, e um dia que você também vai refazer as suas energias, refazer as suas forças em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de 6 a 8. Vamos ler? Eu não vou ler aqui com os irmãos, porque a gente pegou assim, bastante improviso, mas seria até importante, né, a gente ler todos juntos aqui, mas eu vou ler, os irmãos vão acompanhando. Verso de número 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Verso de número 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Então, para a lição de hoje, isto é bastante importante, nós termos aqui este texto bíblico, quando aqui o apóstolo Paulo fala que ele estava acabando a sua carreira, mas que ele tinha guardado a sua fé e estava aguardando aquele dia glorioso diante de Deus. Então, meus irmãos, nessa expectativa, nessa esperança, nesse amor glorioso, vamos fazer como o apóstolo São Paulo, vamos lutar até o fim de nossa carreira aqui na terra. Glória a Deus. E também nós queremos dizer também aos nossos internautas, que aqueles ainda que não têm ainda uma experiência com Jesus, busque a sua experiência com Deus, entrega a sua vida a Jesus,
e principalmente nesse final de ano, que você venha ter um final de ano muito feliz, ao lado de Jesus, entregando a sua vida, confessando os seus pecados e abençoando a sua vida com essa bênção maravilhosa, que é o dono da vida, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, aqui, Senhor, nesse momento, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer por essa santa oportunidade. Abençoa, portanto, Pai, a todos os nossos internautas que vai acompanhar, Senhor, conosco essa escola desse dia, Senhor. Abençoa também teu servo, pastor Marcos, que vai aqui, Senhor Jesus, ministrar a tua palavra, me abençoar grandemente, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Também dando as nossas boas-vindas aos nossos amigos, membros, alunos da IBD. Um bom domingo a todos. Amém. Queridos, hoje nós estamos, como disse nosso companheiro, estamos de uma lição muito importante, como as demais, porém hoje nós vamos tratar de algo que nos interessa muito, muito mesmo, pois já abordamos aqui vários assuntos a respeito do plano salvífico e o seu desdobramento, né? A salvação, a regeneração, justificação, santificação e, por fim, a glorificação. Porém, hoje, irmãos, nós temos um ponto dentro desse desenvolvimento que se chama perseverança. O nosso comentarista, ele foi assim, muito brilhante em poder colocar também este assunto, pois faz parte da nossa caminhada aqui nesta vida, a perseverança, né? Faz parte. Isso não significa dizer que por você ter encontrado a graça, que é algo tremendo, e que é o suficiente já, ou seja, você tem um combustível para você chegar até o fim, independentemente da sua posição ou atitude. Não. É necessário que a outra parte, que é o nosso livre-arbítrio, entre em ação no sentido de você dar continuidade naquela decisão que você teve em abraçar a Cristo. Ou seja, constantemente o seu livre-arbítrio está ativo para que você se mantenha firme. Ou seja, sempre você tem que estar decidido para o lado de Cristo. Amém? Então, basicamente, o ponto central da nossa lição hoje é a perseverança, né? É a perseverança. Então, vamos para a nossa introdução. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. A consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos de uma imensa alegria que só os salvos podem obter, enquanto peregrinam como testemunhas de Cristo nesta vida. Entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação em caso de apostasia da fé em Cristo. Por isso, o crente deve perseverar na fé. Então, nesta aula, nós iremos tratar a respeito da perseverança da fé. E podemos aqui já traduzir a ideia de perseverança como persistência, né? Firmeza, constância, permanência. Jesus disse em São João 14:33 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas iriam se esfriar. Jesus já alertou que o caminho seria assim,
tão estreito, e que a situação no final ia ficar pior. Disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Ou seja, significa dizer que pessoas que antes eram fervorosas, pessoas que estavam assim, num ritmo muito bom, mas em virtude da quantidade de iniquidades, de pecado, essas pessoas viriam se esfriar. Então, por que essas pessoas começam a ter essa posição? Porque faltou persistência, firmeza, constância, permanência e, acima de tudo, não tiveram uma vida regada de oração, leitura da palavra, se afastaram e foram sucumbidos. Foram sucumbidos, foram invadidos. Lembra daquele assunto que o pastor tratou aqui sobre a tiririca? As ervas daninhas? Elas vão invadindo e vão tomando conta, e as multiplicidade de informações, a velocidade de informações que vão chegando, a pessoa ficando confuso, e ele se perde. Aí não quer acreditar, ele está perdido. Expressões, irmãos, da potestade sobre a igreja, Jesus disse que seria muito forte. Também a perseguição, né? Paulo vai escrever a sua carta segundo Timóteo, dizendo que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Então, a perseverança, irmãos, ela tem assim... Quando o segundo ponto aqui, firmeza, o que é firmeza? É você estar pronto aos embates, né? Uma pessoa que você diz assim: a minha casa, ela tem aqui, ela foi feita uma fundação muito boa, foi muito bem feita a minha casa, e aqui tem ferragem, batistaca, eu fiz uma casa, um alicerce muito bom, então estou preparado para os vendavais, estou preparado para as ventanias. E olha, eu coloquei o fator aqui 5 vezes. Você pode colocar o fator 2 vezes, 3 vezes, mas eu mandei colocar 5 vezes o fator de segurança. Então significa dizer que você quis muita segurança naquilo que você projetou, aquilo que você edificou. Agora, por que esse fator segurança? Porque você está se preparando para grandes tempestades, para grandes vendavais, para que a sua construção permaneça em pé. Agora, por isso que esse segundo ponto é firmeza, porque há pessoas, irmãos, que até perseveram, mas quando chega as adversidades, quando chega os problemas, ele cede. Ele até se mantém, mas desde que ele não seja confrontado. Ele esmorece fácil, entrega fácil e se perde. O escritor Hebreus, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu porque ele quis alcançar pessoas, irmãos, que estavam necessitando de paciência. Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o escritor Hebreus estava se dirigindo a um grupo de pessoas que estava precisando de paciência.
precisavam se permanecer firme, se manter. É exatamente hoje o nosso ponto central, é você enfrentar as situações adversas e permanecer. Né? Uma coisa é certa, irmãos, sem perseverança na fé, não há salvação. Se você não perseverar, a perseverança bíblica. Conceito bíblico de perseverança. Perseverar remota a ideia de permanecer e resistir o nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo tais dificuldades, é o de manter-nos inflexíveis à firmeza na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir o dia mau. Números capítulo 14, nos diz assim: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Que palavras de Deus dizendo a respeito desse servo, desse homem que teve uma postura diante das diversidades, em meio a um contingente enorme de pessoas que desistiram e que preferiram se afrouxar, preferiram olhar para as circunstâncias, preferiram não acreditar numa proposta divina, em meio a tantas provas profundas, marcantes na vida do povo de Deus, né? Porém, Josué e Calebe, eles se manteram firmes, perseverando na proposta que eles tiveram quando saíram do Egito. E Deus diz: porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou. Esse outro espírito, Deus estava dizendo, não um espírito de covardia, mas ele creu, ele confiou e ele perseverou durante todo o tempo que ele entraria na terra. E nós temos aqui aquele fato que nós já abordamos várias vezes, que quando ele foi escolhido para entrar na terra e visitar a terra, ele voltou, Josué e Calebe, esses dois homens voltaram, dizendo: não, a terra realmente é uma terra muito boa. O meu relatório aqui diz que a terra é boa, realmente é como Deus disse, mana leite e mel. A terra tem produtos realmente de alta qualidade. A terra é boa. E o relatório magnífico. Os outros também fizeram um relatório semelhante, dizendo que a terra era boa e que realmente tudo aquilo que foi dito realmente magnífico. Porém, ao concluir o relatório, 10 disseram: porém, somos incapazes de entrar na terra. A terra é fortificada, a terra tem muralhas, a terra tem gigantes, eles são bem armados, solidificados, ou seja, nós não temos instrumentos, armamentos para entrar na terra e destruir os inimigos. E fizeram uma comparação. São gigantes e nós somos como gafanhotos. Olha, irmãos, a comparação foi assim, de dizer assim, não tem Deus para resolver o nosso problema. Eles olharam tudo de forma humana, desprezaram os milagres que Deus havia realizado,
no sentido de que se eles passaram para o deserto, porque o Mar Vermelho se abriu. E se eles chegaram ali à beira do Rio Jordão, é porque foram sustentados pelo Senhor no deserto. Eles não plantaram durante 40 anos. Eles não colheram. Eles não produziram. Foram radicalmente curados ao sair do Egito. A Bíblia diz que não tinha nenhum enfermo. É como que dizendo assim, olha, aquela enfermidade que você tinha, sumiu. Aquele problema que você tinha, desapareceu. E essa roupa que não envelhece. E esse sapato que, por irmão, andar no deserto com um sapato, isso aí rapidinho se desgasta. Os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram. Tiveram todo o conforto, irmão, no sentido de que a nuvem os cobria, gerando sombra, refrescando no dia. E à noite, cai a temperatura no deserto rapidamente. Aquela nuvem ia gerar um calor à noite para eles descansarem. Um milagre durante 40 anos. De repente, porque vira um gigante, vira alguma coisa, não vai dar certo. Isso é falta de perseverança, irmão. E também não enxergar os milagres que Deus tem realizado. Então, o conceito bíblico de perseverança, irmãos, é realmente esse mesmo, é permanecer, é resistir, é não desistir em tempos de tentação, as aflições, de angústia, a provação, a perseguição, é você se manter firme. Quando Paulo escreve aqui a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, e versículo 6, ele estava preso em Roma, ele vai dizer, ele estava aguardando o momento da sua execução. Que momento é este, irmãos, em que você está preso esperando o momento da sua execução, mas você se mantém firme. Sabendo que a sua partida está próxima. E depois ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. É aí que está, irmão. Você estar em combate constantemente, mas você dizer, mas a fé que eu recebi, eu guardei. Esta aqui eu perseverei, essa aqui eu protegi. Há pessoas, irmãos, que combatem um bom combate. Porém, antes de acabarem a carreira, eles abandonam a fé. Até lutam, caminha, desenvolve alguma coisa, mas quando ele está para terminar a carreira, ele abandona a fé. Abandona o primeiro amor, já não oram mais, já não mais evangelizam, esqueceram das promessas divinas, cruzou os braços e já não tem mais dedicação, não tem mais fidelidade em Cristo, ou seja, como aqui dizendo que abandonou o barco. E Jesus disse que as coisas para nós não seriam fáceis. Ele disse, olha, em Mateus 10, 22, que nós seríamos odiados por causa do nome dele, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu fui de uma época, acho que o pastor Paulo também, os mais, pastor Cleides também, quando adolescente, você, quando dizia que você era crente, você parece que era assim, muito rejeitado. Não sei se alguém mais sentiu isso, a Áurea e outros irmãos, nas escolas.
Até mesmo entre os parentes, você ficava muito isolado por ser crente. Parece que havia assim, um afastamento muito grande por você. Também sentia muito. Parecia que havia uma rejeição muito forte, irmãos. Hoje estamos vivendo num tempo aqui, no Brasil, né? Não podemos dizer o resto do mundo, porque há muitas pessoas ainda sendo, muitos missionários, muitos crentes sendo perseguidos, mortos. Protestante. Então você era odiado. Parecia que as pessoas te rejeitavam assim, de uma tal forma quando você dizia que você era um crente. Hoje, quando você diz que é um crente, as portas até se abrem para emprego, né? É um ponto de confiança e tudo mais. Não é assim uma regra geral, mas não tem aquele clima de rejeição que se tinha aí, vamos dizer, aí uns 40 anos atrás, e é algo parecido. Mas Jesus vai dizer que por causa do seu nome, você seria perseguido, você seria odiado, mas ele afirma, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, significa dizer que o Evangelho de Cristo, você pode receber, não é porque você abraçou a Cristo que você está imune. Você vai ter confrontamentos no meio dos parentes, vizinhos. Quantas pessoas que são perseguidas dentro de empresas? Quantas pessoas que, depois que ele se identificou numa empresa que ele é crente, o seu chefe passa a persegui-lo? E passa a sentir os reveses dentro dessa empresa, porque ele ser um crente. Mas não é por isso que ele recebeu tudo isso que ele pode abandonar a fé. Jesus disse, olha, vocês precisam perseverar. Não é porque você foi confrontado, foi humilhado, foi rejeitado, que agora você vai abandonar. Não, Jesus disse, olha, vocês serão odiados, serão perseguidos, mas permaneça. Quando a gente se mostra assim, irmãos, nós temos a nossa posição, que somos verdadeiros cristãos, né? Provisão divina e a cooperação humana. A ideia popular de que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras, pois se fosse assim, não haveria necessidade de esforço, de disciplina, para uma vida de santidade frente às tentações e às provações que atestariam contrariedade à bondade de Deus em conceder aos seres humanos o livre-arbítrio. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada a garantia em Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, juntamente com a cooperação e a sujeição do crente ao senhorio de nosso Senhor. Quando João escreveu a respeito das palavras de Jesus direcionada à igreja de Sardes, no capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer àquela igreja as seguintes palavras: ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, nos percebe que essa igreja de Sardes era uma igreja que estava passando sérios problemas. Era uma igreja que estava enfrentando dificuldade no sentido de perseverar. Cada igreja teve assim um ponto que Jesus destacou. Esta aqui, irmãos, era uma igreja que estava faltando firmeza, no sentido de perseverança. E Jesus vai trazer assim 3 pontos, no sentido que havia 3 grupos dentro da igreja. Jesus vai dizer que havia um grupo que estava morto, havia morrido. Havia um grupo que estava morrendo, e havia um terceiro grupo que estava firme. Então, Jesus vai dizer àqueles que, ao que vencer,
será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Aqui, irmãos, vai aqui nos dar uma informação muito importante, de que se o seu nome for escrito, ele pode ser apagado. Ele pode ser apagado. Então, eis aí o cuidado de você manter o seu nome escrito lá. Porque Jesus vai referir de um grupo que morreu. Tem nomes que vivem, mas estáis mortos. E cuida para o restante que está para morrer. Mas existe um grupo aí que é digno de receber esse vestido. Depois ele vai fechar ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Então, eis a necessidade de você perseverar, de você se manter firme. No livro de Êxodo, no capítulo 32, versículo 33, vai nos dizer assim. É impressionante, né, irmãos? Porque eu estou dizendo isso aos irmãos porque existe aí um ensinamento que uma vez salvo para sempre. Salvo para sempre. Não tem nenhum fundamento bíblico isso aí, viu, irmãos? Olha que o Senhor disse a Moisés no capítulo 32 e versículo 33 do livro de Êxodo: aquele que pecar contra mim, este riscarei eu do meu livro. E aí? Significa dizer que o nome estava escrito. E Deus disse: aquele que pecar contra mim, riscarei do meu livro. Irmãos, nós estamos hoje, nesta manhã, num assunto muito sério. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer fazer com que as pessoas vivam uma vida assim, de qualquer maneira, no sentido de que é tudo da parte de Deus. Ele não precisa fazer nada. Se ele aceitou a Cristo, então já está tudo resolvido. Isso não tem nenhum embasamento bíblico. A Bíblia é carregada de versículos de que as pessoas têm que fazer a sua parte. Ela tem que decidir em permanecer servindo ao Senhor. Ou também dizer, né, confirmando essas palavras, depois que ele abraçar a Cristo, ele tem que dar frutos. Que ele abraçou a fé. Quando Paulo vai dizer, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que vivia de engano, não engana mais. Aquele que mentia, não mente mais. E Jesus vai dizer, irmãos, às vezes eu fico pensando nessas palavras de Jesus: toda vara que está em mim e que não dá fruto, o que faz com ela? E faz o quê? Queima. Às vezes eu fico pensando, irmãos, uma pessoa, toda vara que está em mim, é possível alguém estar nele e não dá fruto. E o Senhor lhe dissera a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei eu do meu livro. Se é uma pessoa, irmãos, viver uma vida descuidada, relaxada, sem compromisso com a palavra de Deus, uma pessoa que não quer mais o Espírito Santo,
não quer mais se sujeitar ao senhorio do Senhor. Uma pessoa vai se afastando de Deus, começa a incorrer aí sérios perigos na sua vida. Então eu diria aos irmãos, vale a pena você perseverar até o fim. Quando eu volto para esses dois homens, Josué e Calebe, né? Quando eu volto para esses dois homens que decidiram se manter firme, eles ficaram do lado da minoria. Da minoria. Há pessoas que dizem assim, pensam assim, eu quero pensar da forma que a maioria pensa. Não é assim? A maioria está pensando assim, então eu vou junto. Há pessoas que vê um aglomerado de gente, às vezes entrando na fila para comprar certas mercadorias, e, de repente a fila começa a aumentar, porque ele acha que porque tem muitas pessoas fazendo, então é porque é um bom negócio. Isso é verdade, viu? E as pessoas acabam se aderindo porque a massa está se aderindo. Mas a posição desses dois homens aqui foi diferente. Eles se posicionaram contrário a uma grande quantidade de pessoas, ou seja, as convicções deles, a comunhão que eles tinham com Deus, é que decidiu, fez com que eles tomaram decisões, não olhou para a maioria, porque 10 contra 2. Conceituando a apostasia. A apostasia, que significa afastamento, remoto ao abandono, premeditado e consciente da fé cristã, é negar, renunciar, distorcer propositalmente o ensino das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus revela que o início da apostasia tem a ver com a obediência ao espírito enganadores e à doutrina de demônios ensinada por homens mentirosos, que torce o conteúdo do ensino bíblico, negando a pessoa ou a obra de Cristo. Aqui é importante não confundirmos a apostasia com o pecado acidental. Neste, o crente ainda pode alcançar a graça e a misericórdia de Deus, confessando e deixando. Aquela é a decisão deliberada e premeditada, sendo possível voltar atrás. Bom, o conceito de apostasia, irmãos, eu trouxe aqui, é o afastamento, você abandonar a fé de uma forma consciente e premeditada. Isso é apostasia. O que é apostasia? É você, de forma consciente, premeditada, abandonar a fé cristã. Ou seja, é necessário que essa pessoa, um dia, alcançou, recebeu, viveu a plenitude de uma vida salva. Ninguém se torna um apóstata sem antes primeiro ter conhecido. Isso aqui é muito importante. E hoje também nós queremos tratar aqui a respeito desse assunto, porque existe uma diferença, irmãos, entre aquele que se aposta da fé e aquele que se desvia da fé. São duas coisas diferentes, né? Uma pessoa que se desvia da fé e aquele que se torna um apóstata da fé. São duas coisas assim diferentes que é importante que nós, nesta manhã, tenhamos esse entendimento, porque ele foi tão longe que, ou seja, ele foi caminhando, e, de repente, ele se torna um apóstata da fé.
ele não se torna um apóstolo da fé do dia para a noite. É uma caminhada. E aquele que se desvia, ele tem um percurso na sua vida acidental, e um acidente na sua vida, e que esse retorna, né? Vamos trabalhar nesse assunto, porque eu penso que é de nosso interesse entender e tomar os nossos cuidados, no sentido que não caminhamos por esse lado, porque é um caminho terrível. Caminho terrível. Agora, nós temos aqui, irmãos, alguns exemplos muito importantes, né? Quando João vai escrever na sua carta, 1 João 2 e 1, depois 1 e 9, da sua mesma carta, vai dizer no sentido de que alguém falhar, existe um caminho de volta, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 e 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos aqui alguém que falhou, reconheceu o seu erro, pediu perdão e a sua vida foi restaurada. Esse falhou acidentalmente, fracassou, mas não teve, irmãos, uma postura que nós vamos tratar aqui de um apóstata. Jesus chegou a dizer: aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Foi as palavras do Senhor Jesus. Se alguém me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Agora eu pergunto aos irmãos, Pedro não negou Jesus? E ainda negou, ainda quantas vezes? 3 vezes. Mas Jesus disse assim: se alguém me negar, eu o negarei diante do meu Pai. E Pedro praguejou: não conheço, não sei quem que é esse homem, e nunca vi, e encenou, e fez todas as coisas. E, de repente, ele está lá, Jesus está lá, sendo julgado. De repente, Jesus passa pela porta do sumo sacerdote, olha para Pedro, e Pedro olha para Jesus. Os dois olhares se cruzam, e o olhar de Jesus foi um olhar do quê? De misericórdia, de perdão. E quando Pedro viu o olhar de Jesus, o que ele fez? Foi chorar amargamente. Se recolheu, foi chorar. Queridos, quando o homem amargamente, foi isso aí mesmo, um choro. Um choro já é difícil, mas aí chorar amargamente significa dizer: o coração de Pedro partiu. E Jesus já foi atrás de Pedro e se reconciliaram. E Jesus fez uma proposta para ele, para um grande trabalho e tudo mais. Queridos, um coração arrependido encontra em Deus perdão e misericórdia. Pedro foi restaurado. Pedro foi trabalhado. Às vezes eu penso, irmãos, que às vezes acontecem certas coisas, e eu penso que exatamente na vida de Pedro, porque ele era muito arrogante, muito cheio de si, acreditava muito em si mesmo, achando que ele é uma pessoa imbatível. Os outros poderiam falhar, menos eu. Todos podem falhar, menos eu.
Todos podem te negar, menos eu. Todos podem te abandonar, menos eu. De repente, aquele que falou tanto, eu acho que ele não... Podemos dizer aqui nesta manhã, eu acho que Pedro não se consolava, porque tudo que ele havia dito, que ele era o melhor, e de repente ele ficou o pior. Agora, Jesus vai contar, irmãos, uma parábola em Lucas capítulo 15, de alguém que foi longe e voltou. Ele foi longe, causou grandes prejuízos e voltou. E ele voltou dizendo assim: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, irmãos, não impôs qualquer restrição a esse menino, mas disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, polei um anel na sua mão e sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Significa dizer que, e a Bíblia diz que ele foi longe, desperdiçou tudo, mas um dia, lá no charco, sem ter o que comer, sem amigos, sem dinheiro. É bem possível que você esteja nos acompanhando pela internet e tenha ido longe, perdeu o primeiro amor, foi-se embora, mas a Bíblia diz que o pai estava sempre de olho na estrada, dizendo: um dia o meu filho vai voltar. O caminho de volta. Amém? O caminho de volta. E quando o filho chegou, houve festa. Isto aí, irmão, significa dizer que aqueles que tomam esses caminhos, existe o caminho de volta quando encontra-se essa palavra: Pai, eu pequei contra os céus. Eu reconheci o meu estado, o meu pecado, eu preciso do caminho de volta, eu preciso do perdão. O Pai está sempre para perdoar. Agora, vamos para o nosso quarto ponto aqui, que seria a prática da apostasia. Aqui já é mais forte, né? O inimigo das nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja pelejar contra nós. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Nesse sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Veja alguns exemplos de apostasia nas Escrituras: rejeição consciente e voluntária da obra de Cristo, pecado voluntário, consciente e maldoso, ensino de doutrinas heréticas. Pedro, irmãos, ele vai trazer aqui na sua segunda carta algo tremendo. Eu vou ler para os irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 20. Porquanto, se depois de terem escapado à corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Olha essa palavra, nelas e vencidos, tornou-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e desviando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio
vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Aqui, irmãos, Pedro vai dizer de pessoas que se não apenas desviaram, mas pessoas que se apostatou, pessoas que conheceram, mas preferiram o caminho do erro, o caminho da injustiça, e eram pessoas que tinham pleno conhecimento da justiça e depois se desviaram, se apostataram. É tremendo, viu, irmão? Tremendo. Nós temos aqui alguns personagens, irmãos, que tiveram posição assim, que a Bíblia nos deixa os seus nomes. Um deles foi Judas, irmãos. Judas, ele... Eu penso que Judas, irmãos, ele teve assim uma posição, uma postura, porque a própria Bíblia diz que Judas, ele cuidava da tesouraria. E eu penso que um dia ele lançou a mão no dinheiro, porque a Bíblia o chama de ladrão. Ele pegou o dinheiro. E ele foi chamado como apóstolo. Olha, irmãos, a posição de Judas era muito importante. Ele foi escolhido para ser um apóstolo, um seguidor. Ele recebeu de Jesus poderes para evangelizar, para expulsar demônios. Ele participou, irmãos, de reuniões, de ensinos. Porém, na cabeça de Judas tinha uma coisa. Esse líder vai tomar essa nação das mãos de Roma, será um líder, e eu vou crescer dentro desse colegiado. Eu serei um homem importante nesse colegiado. A visão de Judas era uma visão financeira. Ele queria crescer no sentido financeiro, poderes. Quando Judas percebeu que Jesus não ia fazer isso, quando ele percebeu que não era bem isso que ia acontecer, ele virou de lado. Disse: eu vou tirar proveito de arrumar mais dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje não é diferente, não. Tem muita gente, por causa do dinheiro, se corrompem e pega caminhos muito perigosos, irmão. Muito perigoso. Nós temos aqui, né? Eu vou citar os versículos, depois você pode ler em casa, né? Nós temos aí Judas, Atos 1 e 25. Ananias e Safira, Atos 5, versículo de 1 a 11. Himeneu, 1 Timóteo 1 e 20. Fileto, 1 Timóteo 6 e 21. Alexandre, o latoeiro, 2 Timóteo 4 e 14. E Demas, que Paulo chega a dizer que ele amou este século e me abandonou, amando o presente século. Está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 10. Desses homens que eu abordei aos irmãos, quero me fixar apenas em Ananias e Safira, que morreram de forma assim... Nossa, foi forte, né, irmão? Foi muito forte. Foi muito forte. Pedro disse: vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo.
vocês poderiam ter pegado o dinheiro da vossa casa e ficado com vocês. Mas vocês chegaram aqui com mentira. E quando Pedro disse isso, Ananias caiu morto. Depois, 3 horas depois, é isso? 3 horas depois, Safira vem chegando. Acho que ela ficou preparando o almoço, a janta, ou fazendo alguma coisa em casa. E veio para o templo. E quando ela chegou no templo, o seu esposo já estava morto. E ela foi pelo mesmo caminho. É muito sério, né, irmãos? Eu quero elencar aqui alguns passos. Isso aqui é muito importante. Primeiro, quando o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da Bíblia. Quero deixar aqui algumas referências. Marcos 1:15, Lucas 8:13, João 5:44 a 47 e 8:46. Segundo, quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que o do reino celestial, e o crente deixa paulatinamente de aproximar-se do Senhor. Vou repetir, quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que a do reino celestial, e o crente deixa paulatinamente de aproximar-se do Senhor. Terceiro, por causa da aparência e engano do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Quarto, quando o crente já não ama a retidão e nem odeia a iniquidade. Quinto, por causa da dureza do coração e da sua rejeição dos caminhos do Senhor, não faz caso da respeitosa repressão do Espírito Santo, chegando ao ponto de blasfemar dele. São passos que as pessoas vão dando e vão caminhando por aqui até ele chegar à apostasia. Gostaria de trazer aqui um exemplo no Velho Testamento. Queridos, no segundo livro de Samuel, no capítulo 28, a Bíblia vai nos trazer um exemplo de um homem que chegou a profetizar. Estou falando de Saul. Ele tinha plena consciência das coisas de Deus. Ele tinha consciência da sua posição, do seu estado. Ele antecedeu um homem que governava de forma teocrática Israel, que foi Samuel, profeta. Ele foi ungido rei. Ele tinha plena consciência do seu estado. Ele sabia, ele conhecia. E ele chegou a dizer, em 2 Samuel 28:7, disse assim, olha, vocês precisam eliminar as feiticeiras do meu reino. Porque Deus havia dito que ele não queria bruxaria, feitiçaria no reino. Era para eliminar. Deus não queria feiticeira, bruxos, não queria na terra. E ele mandou matar tudo. Depois, irmãos, em 2 Samuel 28:7, ele vai agora, em meio os seus passos significativos em decadência, de repente, um dia no palácio, ele manda um dos seus servos procurar quem? Feiticeira. Vá procurar uma feiticeira aí. Deus não fala comigo, então me traga uma feiticeira. E ele, os irmãos conhecem bem a história, ele usa uma roupagem para que ninguém o conhecesse e vai atrás de uma feiticeira para consultar. Queridos, um homem que um dia foi ungido, profetizou, era rei de Israel,
agora estava dando passos significativos em decadência até procurar uma feiticeira. Isso aí, irmãos, significa dizer que um abismo vai chamando um outro abismo. Ele rejeitou a palavra do Senhor. Deus havia dito para ele exterminar com um exército, com um rei, e ele foi lá e ouviu o povo, e depois não fez o que Deus havia dito, e assim ele foi dando passos, depois agora ele procura uma feiticeira. Essa é a atitude de um homem que mostra, irmãos, que o pecado da apostasia não começa assim por um lance. Vai se afundando, vai se aprofundando. Por isso que eu disse aos irmãos, aqueles 5 pontos importantes, que quando a pessoa começa a ter uma rejeição, ele começa a se afastar, ele começa a achar que lá é melhor do que aqui, ele começa a sentir sabores lá, então ele começa a ter uma rejeição das coisas de Deus, é um caminho. Um exemplo que eu já dei para os irmãos, né? Eu quero ler o segundo exemplo no Novo Testamento, que eu vou trazer aos irmãos, eu já abordei, que foi Judas, né? Mas eu quero ler o versículo Atos 1:25, que diz assim: para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Esse desviar aqui, irmãos, no original, é apostatar. Ele se apostatou para ir para o seu lugar. Então, que lugar que ele foi? Os irmãos sabem. Agora, nós temos também, irmãos, um outro exemplo que nós temos no Velho Testamento, que foi Israel. Se apostatou, né? Ele preferiu se voltar, se afastou no deserto, e foram rebeldes, obedientes, duros de coração, foram incrédulos. E a Bíblia diz que eles foram rejeitados e caíram no deserto por se desviarem da verdade, dos caminhos do Senhor. Seguros em Cristo. Cristo garante a salvação, embora haja a possibilidade do crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis até a sua vinda. Podemos nos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livres de tropeço. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmãos, nós devemos... eu coloquei aqui alguns pontos que nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar, irmãos, no amor de Deus. Nós devemos perseverar em fazer o bem. Nós devemos ser benignos. Nós devemos perseverar em oração. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Nós precisamos perseverar na fé. Nós precisamos perseverar também na doutrina. Ou seja, é um conjunto que nós devemos estar atentos. Porque, senão, você vai ter aí uma brecha aberta para você ir se escorregando. Né? Você tem que manter dentro dessa postura, senão você vai naufragar na fé. Você vai tendo, assim, passos escorregadios. A alegria da salvação. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação. Agora, não temos mais o peso da culpa, da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Assim, o efeito prático disso vivemos uma vida cheia de alegria. Queridos, existe algo que acontece em nossa vida que é de suma importância. O crente
depois que ele aceita Cristo, ele não está mais sozinho. Você não vai fazer isso sozinho. Essa caminhada não é uma caminhada solitária. Amém? Você não vive solitário nesse mundo, como que dizendo, eu vou lutar sozinho para que assim eu possa perseverar, e eu não vou ter força, e eu vou sucumbir. Não, nesta caminhada você não está só. Você tem uma companhia do Espírito Santo. Ele te acompanha e te dá força para você perseverar. O que você precisa é dizer assim, Senhor, eu sozinho não consigo, mas eu preciso da sua ajuda. E o Espírito Santo vai estar sempre te ajudando, sempre te dando força. Aquilo que você não consegue se expressar, a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes você não tem palavras, às vezes você não consegue se expressar, mas o Espírito Santo vai lhe ajudar na sua caminhada da fé. Então não pense que você é uma andorinha solitária, que vive neste mundo, sem ter um apoio, uma ajuda. As palavras de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos, ele disse assim, olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar o outro, o Consolador, que ficará convosco para sempre. Então, esse Espírito Santo, ele tem sentimento, ele sente, ele tem ciúmes, ele consola, ele apoia, ele sustenta, ele dirige, ele fala aos seus ouvidos. O que nós precisamos, irmãos, é estar atento que ele fala aos nossos ouvidos, às vezes dizendo, Senhora, tem perigo aí, se afasta, não vá, fica. Outra hora ele disse, vá, é a hora, chegou a sua vez. Os radares, irmãos, estão assim, 24 horas por dia. E às vezes ele vai nos dizendo dos perigos que está em nossa frente. O crente tem que estar atento à voz do Espírito Santo. Irmãos, imaginem só se Felipe não estivesse atento em Samaria, à voz do Espírito Santo, estivesse às vezes empolgado ali com o evangelismo, com o Pentecoste que estava acontecendo em Samaria, mas ele foi sensível à voz do Espírito Santo para deixar um grande movimento, um trabalhar de Deus em Samaria e deixar tudo aquilo e ir para uma estrada que estava deserta. Às vezes, irmãos, nós precisamos estar assim mais atentos, mais ligados às coisas e não ficar assim tanto desapercebido quanto o movimentar da ação de Deus. Às vezes eu fico assim pensando que lá na eternidade a gente vai dizer assim, mas Jesus, lá as coisas, e Jesus dizia, olha, sabe que esse dia aqui, ó, você ficou descuidado. Será que? Eu penso que não, mas de repente, olha aqui, ó, estava na sua frente, preparei tudo, e você não captou, você não percebeu, você não estava atento. A vigilância, irmãos, é de suma importância para nós. Jesus disse, vigiai, orai e olhai. E outra vez eu vos digo, vigiai. Ou seja, a vigilância é de suma importância. Não sei se vocês já observaram, a barata, ela é tremenda, irmão. Quando ela aponta assim, ela liga o radarzinho dela, ela sabe que tem ali perigo. E quando você vai se aproximando, ela identifica o perigo com os seus radares. Queridos, nós temos um radar dentro de nós que chama Espírito Santo, que vai nos ajudar a você a identificar, viver antenado aqui nesta vida, enxergar
aquilo que o mundo não está enxergando, você vai enxergar. E o nosso comentário fala que nós temos agora a alegria da salvação. Nós vamos viver uma vida diferenciada. Davi vai dizer no Salmo 51 a respeito desta alegria da salvação, de permanecer firme, tendo assim esse momento ímpar que nós temos aqui em nossa vida, que é a alegria. Olha, irmãos, foi tratado aqui na lição passada, uma retrasada, se nós soubermos, caminharmos e tivermos um entendimento a respeito desse assunto, irmãos, não haveria um crente só triste. Não teria. Não teria. Muito bem. O nosso próximo tópico, irmãos, é a certeza da vida eterna. Queridos, uma das promessas que Jesus nos deixou foi a respeito da vida eterna. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós, os cristãos. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 25, vai dizer assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia. 1 João 3, versículo 1. Vede com grande caridade nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Queridos, uma das coisas lindas que Jesus nos garantiu foi o caminho de volta da vida eterna. Então, vale a pena você perseverar. Somos salvos? Somos. Estaremos para sempre com o Senhor? Estaremos para sempre com o Senhor. Mas uma garantia que Jesus nos deixou é a vida eterna. Amém? É a vida eterna. Então, vamos perseverar servindo ao Senhor. Vamos para a nossa conclusão. O perigo da apostasia é a realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há porquê de procurar contradição quanto à relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para, em Cristo, nos guardar até o dia final, o fim que perseveremos nele em meio às provações da vida. Queridos, nós fomos chamados para caminhar. Quero deixar com vocês Lucas 9:62. Ninguém que lança a mão orado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Se alguém está em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e as colhem e lançam no fogo e ardem. Então, vamos ficar com esse primeiro versículo. Ninguém que lança a mão orado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Que nesta manhã, você que deu este passo tão importante um dia, não olhe para trás. Siga o seu caminho. As tempestades virão, os problemas virão, mas mantenha firme. Amém? Mantenha firme. Existe sempre eu recebi há muito tempo atrás, que o bambu, ele cresce, aquelas toceiras, né? Mas ele recebe o vento e ele chega até a envergar, irmãos. E a ponta dele, às vezes, chega a encostar no chão. Mas quando passa a tempestade, ele fica aprumadinho de novo. Ele não quebra.
com Jesus você não vai quebrar. Amém? Com Jesus você não vai quebrar. Você vai chegar até o fim. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde e que nós, cada dia, possamos aqui, com essa lição de perseverança, nós estamos terminando um ano, nós temos aqui aí menos de 2 semanas para terminar 2017, e fico feliz em poder olhar no rosto de cada um de vocês e ver essa vibração, essa alegria, esse contentamento de poder romper mais um ano servindo ao Senhor, às vezes com os revés da vida, mas como um bambu. Às vezes em curva, mas não quebra. Aleluia. Amém? Curva, mas não cai. E mantém firme servindo ao Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe.